não pode faltar o café. Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Eu sou Rodrigo dos Santos e sejam bem-vindos ao Papo Teológico, canal onde batemos um papo de teologia. E o tema de hoje será namoro. Olá, meus amigos, se você está aqui pela primeira vez nesse canal, então, se inscreva no canal, dá o like, compartilha, nos ajuda a espalhar teologia para todo esse Brasil, para que assim possamos juntos crescer na graça e no conhecimento. O vídeo de hoje é sobre namoro. Hoje muitos jovens estão namorando, muitos jovens estão por aí se envolvendo em relacionamentos, e eu quero nesse vídeo trazer 3 critérios para você escolher uma pessoa para namorar. 3 critérios, princípios bíblicos para você falar se essa pessoa é uma bênção, vai ser uma bênção na minha vida ou não. Mas antes de falarmos desses critérios, eu preciso te dar uma introdução sobre o que é o namoro. Marco Túlio Cícero, ele diz em uma frase que quando queremos iniciar uma discussão em ordem ou em método, precisamos dar início definindo a coisa que será discutida, para termos uma ideia clara e precisa. Ou seja, precisamos definir o que é o namoro. A origem do namoro é uma palavra espanhola que significa estar em amor ou estar com ou em amor. É uma palavra de origem espanhola e no dicionário Aurélio diz assim: é a relação afetiva mantida entre duas pessoas que se unem pelo desejo de estarem juntas e partilharem novas experiências. E uma relação em que o casal está comprometido socialmente, mas sem estabelecer um vínculo matrimonial perante a lei civil ou religiosa. Então, quando a gente fala de namoro, são duas pessoas que elas criam um vínculo e uma aliança social, mas não uma aliança matrimonial. Namoro, então você precisa entender que o namoro ele tem a sua origem, é um nome novo da atualidade. E eu preciso dizer uma coisa, antes de eu falar desses critérios, eu preciso que você entenda que o namoro ele não é bíblico. Não está na Bíblia namoro. Só existe 2 estados. Paulo fala disso em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 8 e 9. Solteiro e casado. Não existe um estado intermediário de namoro. Então, não existe um estado de teste. Eu vou usar o namoro para testar, para aí se eu vou casar ou não. Paulo, ele diz que é melhor casar do que viver abrasado, viver em excitação, viver em luxúria. Então você precisa entender que o namoro ele não é bíblico. Talvez você possa até dizer assim, não, mas e o noivado? Mas o noivado, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, já é considerado um pré-casamento. Já é uma aliança para o matrimônio. Em Mateus capítulo 1, versículo 18 e 19, José ali, quando ele descobre que Maria estava grávida e não sabia que era do Espírito Santo, ele se divorcia dela, ele se afasta dela, se separa. Por quê? Porque o noivado já era um pré-casamento, já era uma aliança comprometida, uma preparação para o casamento. Não tinha consumação sexual, porém, era já um pré-casamento. Então, na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, não existe esse estado intermediário entre solteiro e casado, o namoro. Isso é algo que a cultura impôs, isso é algo que a sociedade impôs. E precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque não é só porque a cultura impõe, a sociedade impõe, que seja bíblico. A cultura muda, a cultura se transforma, a cultura evolui. Mas a Bíblia permanece como única palavra de Deus, verdadeira e inerrante. E muitas vezes nós deixamos a cultura, a tradição, substituir a palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui que está lá em Mateus capítulo 15, então, a partir do versículo 1, aonde Jesus ele é indagado pelos fariseus porque os seus discípulos não lavavam as mãos. Criticaram Jesus ali porque os discípulos de Jesus não lavavam a mão e era um costume, uma tradição. E Jesus refuta esse questionamento falando sobre a combá. Combá era uma tradição, era um costume que os fariseus que usavam para descumprir os mandamentos de Deus. Perante a lei de Moisés,
era a responsabilidade dos filhos dar o sustento dos pais em sua velhice. Mas essa lei Combar era uma forma de quebrar os princípios da palavra de Deus. Por quê? Porque quem era do templo, quem servia no templo, as suas ofertas eram para o templo. Então, ele não tinha a responsabilidade de sustentar o seu pai e a sua mãe. Jesus chama eles de hipócritas, porque estão mais preocupados em cumprir a tradição do que a palavra. Então, tome cuidado quando nós somos influenciados pelo que a sociedade impõe, a tradição impõe, a cultura impõe. E muitas vezes nós substituímos a palavra de Deus pela cultura. Bom, entendendo aqui que o namoro ele não está na Bíblia, é algo imposto pela cultura, o que seria um namoro cristão? A primeira coisa que você precisa entender que um namoro cristão é um namoro que é para o casamento. Se você inicia um namoro, é um preparo, uma busca, talvez financeira. É um período onde você vai começar a se relacionar com uma pessoa e vão se preparar juntos para o casamento. Então, o namoro cristão ele tem que ter esse início, esse princípio inicial. Muitas pessoas namoram por status, para não ficarem sozinhas, e acabam muitas vezes sendo tentadas, caindo em fornicação, em prostituição. Por quê? Porque não tem uma meta, um propósito, um objetivo dentro de um relacionamento. E quando falamos de namoro cristão, você precisa entender alguns princípios. E o primeiro princípio é a forma que você vai tratar ele ou ela. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 2, Paulo fala a Timóteo para tratar as moças da igreja como se fossem suas irmãs, com toda a pureza. Então, meu amigo, você precisa entender o seguinte, você tem que tratar a sua namorada como se fosse a sua irmã, com toda a pureza. Porque o desejo, a sedução, isso é algo para o matrimônio, para o casamento. E você que está namorando, você ainda não está casado. Então, trate a sua namorada com toda a pureza. Esse é um princípio que precisa ter. Outro princípio que você precisa entender também é que a moça o que está contigo ou vice-versa, ela não é uma dependência financeira sua. Muitas namoradas acabam se tornando dependentes financeiras dos seus namorados. E isso não deve acontecer. Primeiro que a dependência financeira e a intimidade sexual é algo para o casamento. Quando se casa, o homem é o provedor, é aquele que vai trazer o sustento para dentro de sua casa. Então, muitas vezes acabam confundindo isso daí. Você precisa entender que ela ainda está na casa do pai e da mãe dela. Ela e vocês ainda são submissos ao seu pai e à sua mãe. Vocês não são libertos por isso. O primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. E terá os seus dias prolongados na terra. Da mesma forma, a desonra para o pai e para a mãe traz maldições e traz consequências sobre nossas vidas. Então, entenda isto. Você que não está casado, você é submisso ao seu pai e à sua mãe. Ah, mas eu tenho 30 anos de... Não, mas eu já trabalho, eu só moro na casa dos meus pais, mas eu já tenho meu próprio trabalho. Eu já tenho 25 anos, já sou maior de idade, eu posso fazer o que quiser. Enquanto você não é casado, perante a Bíblia, você é submisso ao seu pai e à sua mãe. E mesmo depois de casado, isso não abstém a honra, o respeito que você deve ter pelos seus pais. Então você que está começando aí um namoro, não confunda namoro com casamento. Namoro não é casamento. Dando essas considerações aqui, vocês precisam entender também, e isso acontece diariamente nas igrejas, muitos casos de jovens caindo em fornicação, em prostituição. Por quê? Porque primeiro iniciam um relacionamento sem propósito. O propósito não é casar, o propósito muitas vezes é outro, egoísta, querendo status, e isso pode levar sim à fornicação. E o segundo é que eles acabam caindo no caminho da prostituição. Eu acho interessante, Provérbios capítulo 7, abre comigo aí, nós vamos ler alguns versículos de Provérbios capítulo 7. Eis que a mulher lhe saiu ao encontro com vestes de prostituta, e astuta de coração, e apaixonada e inquieta, cujos pés não pararam em casa. Ora, esta nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e de cara imprudente lhe disse. Vamos ler agora o versículo de número 22.
e ele, num instante, a segue como o boi que vai ao matadouro, como o cervo que corre para a rede. Versículo 27. A sua casa é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. Esse texto nos mostra aqui um caso de uma prostituta que ela estava na sua janela e ela vê um jovem passando todos os dias. Ela vai até esse jovem, beija esse jovem, e o beijo foi aquilo que seduziu, que encantou, que levou o jovem à prostituição. Ela convida esse jovem para a sua casa, para se relacionarem. E o texto, eu acho interessante a analogia que o texto faz. Ele diz que o jovem é como uma ovelha que vai para o matadouro. Então, o versículo seguinte, o versículo 23, diz que é como um pássaro que vai para o laço. Diz que o seu caminho é a sepultura e as suas câmaras vão para a morte. Então perceba que a prostituição nos leva à morte, muitas vezes não física, mas espiritual. E o primeiro passo para a prostituição é o beijo. Então, jovens que estão namorando, tome cuidado com esses beijos quentes, tome cuidado com essas mãos onde não deveriam estar. Muitos jovens acabam sendo seduzidos pelos beijos quentes, e acabam confundindo a situação. Você precisa entender que mãos indecentes, em lugares indecentes, também é um ato de prostituição. Ezequiel, capítulo 23, ele apresenta a história de duas prostitutas. E ele considera elas prostitutas porque os seus peitos foram apalpados, acariciados, íntimas, acariciar. Isso também é um ato de prostituição e nos leva à queda. Então muitos jovens seguem o caminho da prostituição, porque o beijo é um ato que nos seduz, que nos leva a desejos maiores, e precisamos ter cuidado com isso. Você quer iniciar um namoro? Inicie um namoro santo, com propósito. Outra questão aqui, antes de eu falar dos 3 critérios para escolher um namorado, eu creio que você deve estar curioso, é a questão da escolha em si. Eu já vi muita gente dizer assim: pastor, se for de Deus, Deus vai separar, pastor. Deus que me deu, pastor. Eu orei e Deus me deu esse moço lindo, maravilhoso, servo de Deus. Calma aí. A Bíblia nunca disse que Deus irá escolher por você. Muitas pessoas confundem isso. A responsabilidade de escolha Deus deu na sua mão. E você não adianta você querer devolver essa escolha para Ele, para quando você se casar, no mau casamento, falar: não, foi Deus que me deu essa abençoada, foi Deus que me deu esse abençoado. Não, a escolha é sua. Porém, Deus, Ele te dá critérios para você escolher. Deus, Ele te dá princípios para que você possa escolher uma pessoa que esteja ao seu lado. A Bíblia nunca diz que vai escolher por você um cônjuge. Pelo contrário, ela te dá ferramentas e advertências para você fazer uma boa escolha no seu casamento e na sua vida matrimonial. Bom, você pode estar até agora aqui nesse vídeo curioso para saber quais são os 3 critérios para escolher uma namorada ou um namorado. E o primeiro critério é a vida espiritual. Você precisa entender que a pessoa que vai estar do seu lado é uma pessoa que esteja contigo para alegrar o coração do Senhor, para servir a Deus, para te levar ao Senhor. Para o homem, a questão é que ele precisa escolher uma mulher que ajude ele na sua caminhada, uma disjuntora que sirva com ele a Deus. Para a mulher, ela precisa entender que escolher um homem servo de Deus, um homem fiel, uma pessoa que quando ela estiver fraca, proteja, sirva a Deus, ajude ela aos caminhos do Senhor. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, diz para não ficar em julgo desigual. Logicamente que esse texto não fala especificamente do relacionamento entre 2 pessoas. Porém, ele se encaixa muito bem na advertência que temos que trazer aqui. A Bíblia não proíbe de você casar com incrédulo, com uma incrédula. Porém, as consequências e as responsabilidades serão maiores. Vai ser muito difícil você ficar com uma pessoa, se relacionar com uma pessoa que não professa a mesma fé que a sua. Então você precisa ter critérios. Uma pessoa que tem uma vida espiritual, sirva a Deus. Entenda o seguinte: se solteiro você não serve a Deus, ou ela não serve a Deus, dificilmente servirá casado. Então, solteiro é o melhor momento para você ver se essa pessoa realmente quer a Deus ou não quer.
O segundo critério é a personalidade. Em Provérbios, capítulo 21, versículo 9, diz que é melhor viver no deserto do que com uma mulher amarga e briguenta. Isso serve para os dois gêneros, tanto para o homem quanto para a mulher. Então você precisa também ter esse critério, personalidade. Então, será que o rapaz respeita a mãe? Respeita os pais? Será que o rapaz respeita as mulheres? Será que aquela jovem respeita o pai? Serve a Deus? Será que ela não é uma pessoa amargurada? Personalidade é importante. E você precisa ter esse critério. Porque se você vai escolher uma pessoa para casar, você vai viver o resto da vida com ela. Então você precisa ter esse critério. Se a pessoa é uma pessoa alegre, que traz alegria para casa, que traz alegria para a família. Então o texto bem claro, é melhor viver no deserto, sozinho, na seca, do que com uma mulher ou um homem amargurado ou briguento. Então personalidade é importante. Logicamente, talvez você possa falar assim, não, pastor, mas é muito difícil escolher uma pessoa com esses critérios. Difícil não é. A questão é que você precisa ter uma autorresponsabilidade. Então, é uma pessoa que você vai escolher para a vida toda. Então, e você aplica esses critérios querendo ou não. A vida é sua, o casamento será seu. Eu estou trazendo aqui princípios que possam te ajudar a ter um casamento feliz. O último critério é importante, não é o mais importante, mas é importante. O físico, a saúde. E isso daí tanto espiritual quanto física. Se você é uma pessoa que gosta de fazer esporte, gosta de correr, de caminhar, tu vai casar com uma pessoa sedentária, uma pessoa cômoda, uma pessoa que gosta de ficar em casa, que gosta só de ir no McDonald's. E outra questão também, né? As questões da doença. Porque uma pessoa que se alimenta mal vai ficar doente. Está preparado para cuidar dela? Uma pessoa que não cuida da sua saúde vai ficar enferma. Então existem vários fatores que você precisa colocar em questão. O que acontece é que muitos jovens espiritualizam essa escolha. Não, Deus me revelou, Deus vai me dar e Deus vai mudar. Não, você tem que parar de espiritualizar aquilo que não é espiritual. A Bíblia nos dá a razão para escolhermos o nosso cônjuge, uma pessoa, tanto ela quanto ele, para vivermos o resto da vida. Um namoro cristão é coisa séria. Então, e para sermos realmente felizes em nossos casamentos, precisamos seguir os princípios de Deus. Muitos casamentos hoje frustrados, eles estão colhendo o que plantaram antigamente. Então, desobedeceram a Deus, foram infiéis, descumpriram os princípios bíblicos, aí se casaram, impulsos pela emoção, e hoje, depois de anos, semanas, então, acabam tendo que lidar com as consequências das suas escolhas. Então, e casamento é um só. Casamento é para o resto da vida perante a Bíblia. Então, se você separar e se casar, você vai estar adulterando. Então, a Bíblia ela nos dá, sim, advertências sobre a questão da separação. E é uma coisa que eu não vou falar aqui no vídeo. Talvez eu possa fazer um vídeo mais para frente sobre o adultério. Mas entenda isso. Guarde esses princípios. Você que é solteiro, você que está namorando, avalie, guarde isso no seu coração. Guarde essa palavra no seu coração. Então, eu quero convidar você para você se inscrever no canal, compartilhar. Se você aí é líder de jovens, está em algum grupo de jovens, manda esse vídeo lá para esses jovens aí. Se você conhece alguma pessoa que está querendo namorar, está meio com dúvida, está precisando de um conselho, manda esse vídeo para ela aí, para que todos possam ser abençoados e aprender com a palavra de Deus. Eu vou deixar aqui 2 vídeos como sugestão, para que você possa assistir depois desse e continuar sendo abençoado e nós possamos aprender mais sobre a palavra de Deus. E você já sabe, se o papo é teologia, esse é o seu canal.